A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês, um bom dia, que a palavra do Senhor Deus venha sobre o coração, sobre a alma, sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Elias, esse é o canal Alcançando Vidas com a Palavra de Deus. Deixa o seu like e se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu, e você que já é inscrito, compartilhe pelo WhatsApp, compartilhe pelo Face, compartilhe no seu Instagram, mas compartilhe a palavra de Deus com alguém que ainda não conhece. Capítulo de número 26, livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, o versículo é o 58, a parte B diz assim: e Pedro assentou-se entre os criados para ver o fim. O cenário é bem esse, irmãos. O cenário é um cenário trágico, um cenário de humilhação, um cenário de tristeza, um cenário de dor, um cenário onde as expectativas de Pedro, os projetos que Pedro e os demais discípulos também haviam feito, eles se findam por conta de que o seu mentor, o seu mestre, o seu guia, ele fora preso. Ele não só fora preso, mas ele fora preso de uma forma trágica, porque o traíram. E não só o traíram, mas foram injustos com eles. E não só foram injustos, mas o fizeram como cordeiro no meio de lobos, e o cercaram e humilharam. E Pedro estava assistindo tudo isso. Ele estava sentado no pátio. E quando ele começa a ver as humilhações, quando ele começa a ver alguém esbofeteando Cristo, quando ele começa a ver alguém, meu irmão, cuspindo em Cristo e falando coisas que ele nunca fez, Pedro, então, agora nesse momento, meu irmão, ele desiste de tudo, e o texto expressa a seguinte expressão: se assenta para ver o fim. Ele diz: é o final de tudo. Eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais condições, ele vai morrer. Ele não consegue sair dessa. E realmente Pedro acompanha essa história trágica até que um ponto final é posto nela. Pedro acompanha de longe até a cruz e vê o martírio de Jesus. E quando ele sucumbe, Pedro conclui que realmente é o fim. Mas o texto bíblico diz que ao terceiro dia Jesus ressuscita, e eu quero que você pense nisso, porque ele está vivo, e porque ele vive, não é o fim, eu posso crer no amanhã. Ele vive, ele ressuscita, e quando alguém vai tentar encontrar o seu corpo, a pedra está removida, e alguém está anunciando: ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. Veja comigo algo interessante aqui. Ele disse para aquelas mulheres: diga aos meus discípulos, mas também diga a Pedro, que eu quero conversar com ele. Eu quero tratar com ele. E Jesus vai fazer pelo menos 2 aparições no coletivo com seus discípulos. Mas quando eles estão no lugar marcado, Jesus agora vai chamar Pedro em particular. Jesus aparece pelo menos 2 vezes no cenáculo para falar com eles. Mas Jesus, ele vai aparecer também agora na pesca. E quando ele aparece na pesca, ele vai chamar os seus discípulos para um particular. E Pedro ele chama em reservado. E ele vai conversar com Pedro para curar o coração de Pedro, para mostrar para Pedro que é aquilo que Pedro... Porque até aquele momento Pedro ainda estava vivendo o fim. Pedro ainda estava sem esperança. Porque você vai ver que Pedro vai voltar às práticas antigas. Mas quando Jesus fala com ele, ele conclui que não era o fim. Ele conclui que o ponto final que ele havia posto lá atrás, não era um ponto final de acabou, era um ponto final de que um parágrafo novo iria começar na história de Pedro. Meu irmão, Deus colocou um ponto final na história da humanidade, mas não foi para colocar um ponto final dizendo fim, foi para colocar um ponto final dizendo: na linha de baixo, dê um espacinho, porque eu vou começar uma nova frase. Aleluia! Deus vai começar uma nova
frase, uma nova página, uma nova história para a tua vida. Não é o final. Em Jesus Cristo, meu irmão, a esperança não acaba desse jeito. Cristo tem algo especial para a tua vida. Não é o final da tua vida, não é o final da tua história. Acredite que ele ressuscitou e daqui a pouco ele vai chamar o teu nome para conversar contigo. Em nome de Jesus Cristo, não é o fim.